E aí, vamos estudar a lição? Quarta-feira chegou e não esquece, sábado que vem começa a nossa super semana de oração. Se liga no canal do YouTube Adventistas Bahia Sergipe e esteja conosco, sábado, 9 da manhã e os demais dias até o dia 26, sempre às 19h30. Dia 27, outro sábado, também às 9 da manhã. Combinado? Te espero lá, não esquece. Outra coisa, eu estou te convidando para a viagem Israel e Egito, terras bíblicas. Olha o contato aqui para você tirar todas as dúvidas, saber informações. Temos pouquíssimas vagas, graças a Deus. E hoje no conteúdo, olha aqui, ó. Gosta de sanduíche? Gosta de sanduíche? Então, olha, tem um super sanduíche hoje e amanhã. Hoje é a parte 1 do sanduíche, amanhã a parte 2. Por que sanduíche? Estamos juntando algumas partes para você obter um conhecimento muito legal sobre um assunto muito importante. Você vai perceber a parte externa do sanduíche e a parte interna. A primeira parte é a declaração em que Jesus está fora de si, declaração dos próprios parentes de Jesus. Uma outra parte do sanduíche é que ele estava atuando, segundo a acusação dos líderes religiosos, em harmonia com os demônios. Olha só que coisa louca. Então são as duas partes do sanduíche que nós vamos analisar. Hoje nós vamos ficar com essa parte aqui, ó. Essa parte que fala sobre Jesus estar de complô com Satanás. Eles disseram exatamente isso. Para realizar o que ele realiza, ele está fazendo na companhia dos demônios. Ele está utilizando do poder do inimigo. Que acusação grave. Ei, o Espírito Santo agia por intermédio de Jesus. Razão pela qual, ao ouvir todas essas coisas, Jesus disse duas sentenças. Número 1, se demônio luta contra demônio, logo seu reino não estaria subsistindo. Se eu, Jesus, faço as coisas por intermédio de Satanás, como estaria eu atacando Satanás sendo eu um demônio? Estaria dividindo o meu reino? Então é um negócio sem fundamento. Se diabo luta com diabo, consequentemente, o reino está dividido. Então é incoerente. E segunda coisa, se eu, Jesus, estou realizando esses milagres por intermédio do poder do Espírito Santo e vocês estão dizendo que eu estou agindo pelo demônio, logo vocês estão pecando contra o Espírito Santo, porque é ele que age em mim. E Jesus colocou que todos os pecados e blasfêmias são perdoados. Todavia, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Por que não tem perdão, pastor? Citado aqui em São Marcos, melhor dizendo, Marcos capítulo 3, do versículo 28 ao 30. Por que não tem perdão? Porque, note, o Espírito Santo é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo se afastar de mim, eu não vou ser convencido de que sou um pecador, de que preciso da justiça de Cristo para enfrentar o juízo. Logo, estou perdido. Não há perdão para mim, porque não há a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo, para que eu entre no processo da conversão. Se ele se afasta de mim, eu não tenho esse processo desenvolvido na minha vida, não posso receber o perdão, consequentemente não recebo a salvação. Percebe porque o pecado é imperdoável? Porque para ser perdoado, eu tenho que me arrepender. Se não há mais ação do Espírito Santo na minha vida, eu não sou levado ao arrependimento. Consequentemente, não recebo perdão e, consequentemente, não tenho salvação. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo é o pecado imperdoável. E como eu sei, pastor, se esse pecado eu já cometi? Olha, se você está ouvindo a voz de Deus nesse momento, se você tem sentido o chamado de Deus, se o Espírito Santo está tocando no seu coração, é porque você não cometeu o pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando contigo. E aí você precisa só acatar o conselho de Paulo. Não extingueis o Espírito. Dê crédito à voz do Espírito Santo, que você vai percebendo que ele diz assim, ó, este é o caminho, andai por ele. Aí você insiste no erro. A voz vai ficando cada vez mais fraca, até que ela desapareça de uma vez por todas. Eu, particularmente, nunca conheci alguém que tenha pecado contra o Espírito Santo no sentido de não haver mais salvação para ele. Eu nunca conheci alguém.
Se você está conectado aqui, ou existe uma chama da palavra de Deus acesa no seu coração, é porque ainda há a ação do Espírito Santo. Aceite a voz do Espírito que te conduz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, então você está de fato sendo tocado pelo Espírito Santo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E que ele realize essa obra na minha vida e na sua vida também. Essa é a primeira parte do sanduíche. E amanhã nós vamos falar sobre os parentes de Jesus, abordando a segunda parte deste sanduíche. Vem com a gente nessa caminhada de conhecimento da palavra do Senhor. Que ele nos alimente com esse sanduíche espiritual de lições que a Bíblia nos proporciona. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado pelos teus ensinamentos. Ajuda-nos a viver sob a direção do Espírito. Em nome de Jesus te oramos. Amém.